Deputado Sargento Nery. Boa noite, presidente. Boa noite, demais deputados. Boa noite à Polícia Militar, na pessoa do soldado Tiago. Boa noite à população que nos assiste. Eu quero deixar bem claro, até vou chamar a atenção do meu amigo Barba, que o PDO sempre se colocou contra esse projeto, por dois motivos. Primeiro, pela perda patrimonial que o Estado vai ter. E segundo, pelo aumento de impostos. Então o PDO, na minha pessoa que sou líder do PDO, sempre se colocou. E eu quero deixar bem claro para a população que não é só em plenário e voto, não. Nós entramos com 2 mandados de segurança, com pedido liminar, perdemos o primeiro, entramos com o segundo, Vossa Excelência é testemunha disso, não desistimos, entramos com agravo regimental, pedimos uma audiência com o desembargador, o Cláudio Godoy, aditamos esse agravo e saiu o despacho do desembargador. Ele não deu a liminar, infelizmente, que é o que nós queríamos, Barba. Mas ele colocou, daí por hora, se manter a decisão agravada, mas, conforme se adiantou, sem privar o plenário da possibilidade de seu reexame, de forma ainda útil, pelo que se determina a imediata intimação do presidente da Lesp com urgência para manifestação em 48 horas, desde logo cientificando-se a Procuradoria de Justiça, estando tornando para pronta remessa à mesa. O que é que quer dizer isso? Que ele recepcionou o agravo do PDO, porque foi um belo trabalho da parte jurídica dos nossos advogados. Porque ele poderia ter... Eu vou pedir para Vossa Excelência, até pelo orador, é por questão de máscara novamente? Tem outro deputado? É que isso aqui é brincadeira, senhor presidente. É difícil, fica difícil. Toda hora é a mesma coisa. Vossa Excelência tem razão, é a quinta vez que Vossa Se Excelência... for continuar assim, é difícil. Vossa Excelência tem razão, Vossa Excelência tem razão, é a quinta vez que Vossa Excelência vem à tribuna. Peço aos deputados, é obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto. Caso alguns de vocês não queiram utilizar a máscara, por favor, dirija-se ao gabinete de vocês, né, ou a algum recinto que não tenha outros deputados no recinto, perfeito? Devolvo a palavra ao deputado Sargento Nery. Obrigado, presidente. Então, Campos Machado, meu amigo, você é um conhecedor. Você sabe que para um desembargador aceitar um agravo, como nesse caso, é porque foi muito bem feito, foi muito bem fundamentado. É claro que a liminar, ela às vezes é temerária para um desembargador conceder logo de cara. Então, o presidente da casa será intimado pelo tribunal e terá 48 horas para realmente fazer a defesa e depois, provavelmente, sobe para o plenário do tribunal para julgamento, né, dos desembargadores. Pois não, Campos. Senhor Sargento Nery, você tem toda a razão. A minha preocupação desde o início é que o colegiado do TJ pode anular a votação desse projeto. Eu venho dizendo isso. Em 4 da segurança, diz o relator, vamos analisar pela complexidade do caso, pelo colegiado. Então, nós temos que esperar a decisão. Esse agravo regimental que eu li está muito bem feito e ele deixou implícito, o relator, que ele quer examinar num contexto de 25 membros do Pleno. Olha o perigo que nós corremos. Votar esse projeto e o projeto ser anulado. E para você ver, deputado Campos Machado, eu quero parabenizar os advogados do PDO, que... O Coronel Telhado sabe, Letícia Aguiar sabe, que é sobre a minha supervisão. Nós fizemos um trabalho incansável, na madrugada, para não perder o prazo desse agravo. E a doutora Janaína sabe, advogado é assim mesmo, trabalha de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, não pode perder prazo. Mas nós fizemos com carinho,
porque nós acreditávamos no nosso trabalho. E foi aceito esse agravo. E agora poderá colocar, né, no colegiado do tribunal para julgamento. E eu quero deixar bem claro para a população, porque o PDO está trabalhando, Coronel Telhado. Seja aqui no plenário, seja no gabinete, seja com os advogados, pensando numa forma jurídica de barrar esse projeto, porque nós somos contra. Agora eu quero chamar a atenção, porque o PDO vem fazendo alguns trabalhos de fiscalização quanto a contratos, gastos orçamentários do governo, e nós encontramos várias irregularidades. Claro que todas, mas todas as irregularidades foram enviadas ao Ministério Público Federal, à Procuradoria da República, ao Tribunal de Contas. Mas desde o início, eu tenho um projeto de resolução, vou aproveitar que estão todos os deputados aqui, que é um projeto de resolução que pede para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu só tenho 19 assinaturas, Coronel Telhado. Fora o grupo PDO, assinou a doutora Janaína, assinou o Gil Diniz e mais alguns. Aí eu pergunto, Barba, vamos debater aqui. O PT pode nos apoiar nisso, Barba? Nesse projeto de resolução? Porque nós podemos montar a CPI dos gastos do Covid, que é o que nós precisamos. Nós precisamos encontrar e fechar essa torneira aí. Ou pelo menos estancar o vazamento. O microfone está fechado, presidente. Senhor presidente, quero pedir uma parte ao orador com a... É sobre a resolução, mano? Sobre a resolução. Fica à vontade. Deputado Nery. O senhor tinha falado comigo da resolução, já faz algum tempo, e eu havia lhe pedido para que você me mandasse a resolução, porque eu não vou assinar uma resolução sem avaliação dela. E eu fiz uma avaliação jurídica dela e nós vamos assinar. Toda a bancada do PT vai assinar. E toda vez aqui, deputado Nery, que eu cobrei aqui o PDO a semana passada, eu não ataquei o PDO, eu cobrei porque o PDO disse que estaria junto conosco no debate, o senhor me respondeu dali de cima. Eu só disse, eu falei de um deputado do PDO, que ele me respondeu numa fala aqui, no pequeno ou no grande expediente, botou um vídeo, e ele disse que eu tenho cargos no governo, né? E eu quero que, for o bombeiro Nishikawa, e eu quero que o bombeiro Nishikawa suba nessa tribuna e leia quantos cargos o PT tem no governo executivo do Estado de São Paulo. Que se tem alguém aqui que é oposição a esse governador, somos nós da oposição. Não, então, vamos falar da resolução. Eu estou falando da resolução, mas também estou lhe respondendo que você me fez uma provocação em relação ao PDO. Então, eu respeito muito os deputados do PDO. Obrigado. Aí, no dia que eu cobrei aqui, o Coronel Telhado estava presente, não ataquei ninguém. Fiz uma cobrança, porque está faltando o pessoal do PDO se inscrever para poder nos ajudar a debater. Segundo a mesa estava me informando ali, acho que tem 40 deputados que se inscreveu para poder debater esse projeto. O projeto é tão ruim, mas tão ruim, Sargento Nery, a única coisa que conseguiu juntar nós, juntar com o PDO, juntar com parte do PSL, juntar com o Arthur Duval, o patriota. O projeto é tão ruim que conseguiu juntar várias tendências diferentes, né? E nós fizemos todas as denúncias aqui, né? Todas aquelas que eu achei que era importante fazer, e eu fui fazendo aqui e sempre farei, tá bom, deputado? Bom, temos um compromisso, Coronel Telhado, que o PT vai assinar o projeto de resolução para abrir a CPI. Então, obrigado à bancada do PT, e é o que eu esperava, porque o PT sempre está trabalhando aí para deixar as coisas mais claras, né, principalmente no que tange aí as contas do governo. Então, obrigado, Barba, pelo apoio ao PDO, e pode ter certeza que o PDO, o Campos já assinou. E o PDO vai continuar na tribuna obstruindo, Barba. Nós vamos obstruir, seja judicialmente ou aqui em plenário.
O deputado quer uma parte? Por favor, deputado Sargento Nery. Claro, até porque o senhor é meu companheiro de... Aprendo muito com o senhor na CPI. Na CPI. Sargento Nery, eu preciso aqui aproveitar essa parte e fazer duas observações, já que o senhor falou da questão do orçamento do governo do Estado. Primeiro, eu queria chamar a atenção aqui dos deputados para uma coisa muito estranha, aliás, duas, que está acontecendo nesse debate do 529. Repare só, Sargento Nery, o governador deu uma entrevista falando sobre o projeto e escreveu na mensagem para essa Assembleia, no projeto de lei orçamentária do ano que vem, o seguinte texto: no entanto, para 2021, as informações disponíveis apontam para um quadro ainda restritivo. O recolhimento esperado para o ICMS somará 149,1 bilhões para fazer frente ao atendimento de necessidades de financiamento em patamar acrescido, por força do elevado aumento das despesas públicas exigidas nesse ano. Além disso, estarão ausentes os ingressos não recorrentes oriundos dos citados apoios da União aos entes federados, sendo que a recuperação da atividade econômica deverá ocorrer ainda de forma sustentada, com velocidade ainda lenta, insuficiente para propiciar ganhos para as rendas estaduais. A conjunção de todos esses fatores indica um descompasso entre receitas e despesas, projetando um potencial déficit orçamentário da ordem de 8,2 bilhões para o exercício de 2021. Isso aqui quem escreveu foi o governador. O que disse o secretário quando veio na Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Wellington Moura? Que o déficit orçamentário é de 10,4 bilhões. Deputado Nery, em quem eu acredito? No governador ou no secretário? Que é uma diferença de 2 bilhões. Pior, sabe o que faz o governador na peça orçamentária? Corta recurso da educação, da saúde e da assistência. No caso da saúde, o corte, se comparado com o orçamento desse ano, é de 1 bilhão. Sargento Nery, é inadmissível a quantidade de incoerências que esse projeto traz. E eu não tenho tempo, mas queria dizer que o governador disse uma outra coisa, que não está escrito em nenhum lugar do projeto. Diz o seguinte, que a questão dos cortes no ICMS tem validade só para 2 anos. Eu não vi isso escrito em nenhum lugar. O governador diz e desdiz como se essa Assembleia não existisse. É inadmissível. Muito obrigado. Bom, eu queria falar ao nosso deputado Ed Thomas, que faz parte do PDO. Você pode levar lá para o final do Estado, Ed? Como você sempre fala, né? Estou no final do Estado. Ah, no começo. Está começando o Estado lá. Então leva lá para o começo do Estado, na sua cidade de Presidente Prudente, que você faz parte de um grupo que realmente luta contra esse projeto, a favor da população. Que você, sendo morador de Presidente Prudente, nato daquela região, que protege aquela região e aquela cidade, pode dizer que juridicamente você está brigando contra esse projeto, porque o seu grupo, o grupo que você faz parte, está lutando incansavelmente. Que parece uma besteira para alguns deputados, mas a doutora Janaína sabe o que é trabalhar uma peça de agravo, o quanto tem que estudar, quantas horas se passa, às vezes madrugadas, para você formular um pensamento, para montar uma tese. Então você pode falar, Ed Thomas, lá em Presidente Prudente, e bater no peito, que o seu grupo, PDO, está trabalhando a favor da população. E levar essa mensagem lá para a sua cidade e também para a região, que o PDO jamais vai desistir desse trabalho. Seja judicialmente ou aqui em plenário. Porque o Barba, apesar do Barba cobrar, mas nós tivemos vários oradores do PDO em mídia aqui. Tivemos a Coronel Telhada, própria Ed Thomas, tivemos a deputada Letícia Aguiar. Então a maioria dos deputados estiveram aqui. Então nós estamos fazendo o nosso trabalho de oposição a esse projeto, com
com o apoio do PT, do pessoal da esquerda. A Bebel me ligou hoje à tarde, né, Bebel? Para a gente conversar, para realmente fazer esse trabalho contra o projeto, e continuaremos a fazer. Não vamos descansar, precisamos. E eu torço muito e tenho fé no trabalho jurídico que nós fizemos, porque foi trabalhado, Campos. Então foi costurado, foi estudado. Então eu tenho uma grande esperança de esse agravo ser julgado. Espero eu que seja julgado ainda até quarta-feira, que tenha a possibilidade de ser. Então eu peço à população que realmente acredite no trabalho do PDO. Obrigado, presidente, obrigado a todos.